Finalmente está pronta a manta emoções. Terminei. 2025, vou fazer um resumo rapidinho para quem não conhece o projeto. Esta é uma manta construída uma carreira por dia, e a cor da carreira é determinada pelas emoções, pelos sentimentos ou o aprendizado, a superação do meu filho Rafael, de 33 anos, autista. A ideia da manta, que normalmente as pessoas têm feito pelo mundo todo, é a manta do tempo, que a cor da carreira muda conforme a temperatura do dia. Eu adaptei para as emoções do Rafael. Tem outras pessoas também fazendo a manta baseada nas emoções. Eu até cheguei a ver isso, mas nas próprias emoções. Eu não vi ninguém fazendo em cima das emoções de uma outra pessoa. Então, eu sou a crocheteira, elaborei o projeto, executei o projeto, mas essa manta reflete o ano do meu filho Rafael. Agora eu vou falar na prática o que ajudou para que a manta ficasse pronta rapidamente. Terminou o ano, a manta já estava pronta. Foi fazer estas franjas. Se for fazer uma moldura, fazer um acabamento em volta, iria me dar trabalho. Então, fazer a manta assim, já cada carreira com a franjinha dos dois lados, ajudou muito, de forma que quando terminou o ano, ao final do dia, o Rafael conversou comigo, a gente estabeleceu ali qual seria a cor correspondente aos sentimentos do dia dele, né? No último dia do ano. E no dia seguinte, dia 1º, eu já terminei a carreira e agora só estou arrematando os fiozinhos. Tem um fiozinho ou outro aqui ainda para arrematar, mas ela já está pronta. Vou mostrar o resultado dela lá na cama e vou tentar convencer o Rafael a gravar um minutinho aqui para falar sobre esse projeto. Eu usei o fio Eco Amigurumi porque tem um custo bom. Eu paguei R$ 7,90, menos de R$8 cada novelo. E ao ano todo o preço se manteve, conforme eu fui repondo, sempre pagando este mesmo preço em cada novelinho para fazer. Então são várias cores, tem muita linha ainda, sobrou bastante, mas o custo dessa linha compensa bastante, mesmo para fazer uma segunda manta, que pelo jeito eu vou ter que fazer. Sim, porque o Rafael quer que faça outra, eu faço outra. Segunda temporada da Manta Emoções. Bateu fundo lá no coração parar o projeto. Ele sentiu que ele quer continuar, então a gente continua. A própria psiquiatra dele falou que era bom continuar. Mas voltando para a manta. O fio Encanto eu usei também, porque tem o dourado aqui que se refere à superação. Como eu tinha o dourado para superação, eu criei também aqui o prata e o bronze. Como se fosse ouro, prata e bronze. Então, os dias de mais evolução, de propósitos, enfim, a gente usou essas cores. E aí eu usei um fio que eu tinha aqui, que é o fio é o fio Vitória Quintal, acho que da Pinguim. Esse fio não existe mais, mas eu tinha aqui, então eu utilizei. Então, o que você pode fazer? Quem vai fazer o projeto? Você pode estabelecer um fio principal na sua peça, mas se esse fio não tiver algumas cores e você precisa incluir, você pode usar um outro fio de textura parecida, de espessura parecida, ou se não for parecida, você pode usar fio duplo ou triplo. Eu, nesse fio o prata e esse fio foi o Vitória Quintal, que foi o prata e o bronze aqui, eu usei 3 cabos juntos desses fios especificamente e deu tudo certo. E o conselho que eu dou para quem for fazer a manta é comprar bastante fios para ter uma base. Mas você depende de fatores que são alheios, né, ao seu controle. Se for a temperatura, você depende da temperatura lá fora. Se for a manta emoções, depende das emoções. Então não dá para saber o quanto de cada cor vai empreender na peça. Então tem que ter todas as cores, pelo menos um novelo de cada uma. E o branco eu fiz a separação de carreira. Cada mês que terminava a carreira, 2 carreirinhas do branco. Então tem que ter o branco, tem que ter 1 ou 2 novelos de cada cor inicialmente, mas algumas cores você vai precisar de mais. Eu precisei de bastante verde, bastante azul. Azul é a cor da tranquilidade, o verde é a cor da alegria. E as outras cores, como o vermelho, que é crise, o rosa, que é revolta, usou menos. Felizmente, teve menos dias de crise, menos dias de revolta. Mas o azul e o verde usou bastante e vários tons, tá? Outra coisa, vários tons. Então eu fiz da seguinte forma: tá feliz? Então é o verde. Mas tá assim, alegrinho, tá contentinho, tá bem feliz, tá bacana ou tá eufórico? Então fez a escala. Se tá só feliz, é um verde mais clarinho. Se a felicidade tá assim, tá mais em êxtase, né?
Então, um verde mais forte. E eu, então, se está eufórico, aí o verde mais forte ainda. E assim o azul. Tá tranquilinho? Tá mais ou menos? Tá? Foi um dia bem tranquilão? Ou foi a mais profunda paz? Quanto mais intensidade da tranquilidade, mais forte o tom de azul. Outro detalhe que ajuda bastante é fazer uma tabelinha assim. Essa tabelinha eu trouxe aqui, ó. Aqui estão os tons de azul, aqui estão os tons de amarelo, os tons de verde. Então fica mais fácil. Eu comecei a fazer a manta anotando só na agenda. E aí, com o tempo, eu fui confundindo, porque tinha lá castor, bronze, e aí eu pensava, qual é a mesma linha? São cores parecidas? Para não criar essa confusão, o ideal é fazer uma tabelinha. E como se trata de emoções, eu comecei acho que com umas 7 cores. 7 cores, tá? Tinha tonalidades diferentes da mesma cor, mas acho que 6 ou 7 cores. E depois foram surgindo outras e outras e outras, e agora tem 17 cores. 17 cores, fora as intensidades de outras cores. Então, tem vários tons de azul, vários tons de verde, 2 de amarelo. São mais de 20 cores. Então, eu fui aumentando a tabelinha e deixei furinhos aqui, ó, para colocar mais algumas, porque nunca se sabe. Algumas dessas cores eu usei uma vez só. É o caso, se eu não me engano, do cru, que eu coloquei o cru para o dia que está doente. Porque qual é a emoção de quem está doente? Né? Estar doente é diferente de estar triste, ou de estar revoltado, ou de estar insatisfeito. Então, eu coloquei aqui uma corzinha pro dia que ele estava doente. Eu acho que no ano todo, eu me lembro de uma vez, pode ser que teve uma segunda vez, não tenho certeza. Tem uma cor aqui que eu coloquei aqui, um marronzinho para alívio. Sabe aquele dia que você tem tudo para dar errado, você tem um compromisso ou alguma coisa que você fala, vai dar ruim? E não deu? Então foi o alívio. Aí eu achei que eu não tinha nenhum sentimento à altura para isso, então eu criei uma nova cor, alívio. Você tá vendo como vai dando? Tem até insegurança, que salmão usou poucas vezes, mas é aquele dia que a pessoa tá muito inseguro em relação à vida, em relação a si, em relação a alguma coisa que ela tem que fazer aquele dia, então bate aquela insegurança. Aí eu pensei, insegurança não é revolta, insegurança não é tristeza, insegurança não como é que se diz? Não se encaixa, não é crise, não é apagão. Então, criei insegurança, resiliência, tem tudo aqui. Empatia, tem dia que ele deixou de fazer alguma coisa em prol de alguém, ou ao contrário, fez alguma coisa que ele não queria em prol de alguém. Isso é empatia. Tá vendo como a listinha vai crescendo? A gente vai no básico: alegria, tristeza, insatisfação, revolta, crise, apagão, essas coisinhas. Mas no meio vão surgindo outras denominações, outros sentimentos que não se encaixam em nenhum daqueles. Por isso aumentou tanto a quantidade de cores na manta, e por isso deixei a possibilidade para mais. Como eu vou continuar o ano que vem e vou manter a mesma base de cores, tá aqui, vou usar a mesma tabelinha para o ano que vem, para continuar a nova manta. Esse é assunto para outro vídeo. Me aguarde que eu vou fazer outro vídeo, sim, falando sobre a nova manta, que não vai ser linear, tá? Tô montando o esquema aqui para fazer em quadradinhos. Cada dia um quadradinho. Vamos ver se vai dar certo? Eu filmei a manta, mas eu não quis colocar a ring light no quarto dele. Então, não ficou uma iluminação assim perfeita, mas dá para ver que ela é bem colorida. Tem bastante faixas azuis e verdes, que são as cores da alegria e tranquilidade. Dá para ver que o quarto dele é bem pequeno, né? Então, a cama foi feita dessa forma, fixa nessa lateral. Só mostra a manta de um lado, não dá para ver do outro lado. Então eu fiz de um tamanho que as franjas ficassem caidinhas aqui próximas ao chão. Do outro lado tem só um pouquinho de manta que está envolvida no colchão ali. Só que ele vai mudar de quarto. E aí eu não sei como é que vai ficar, porque o outro quarto que ele vai utilizar, a cama vai ter as duas laterais, as caídas nas duas laterais. Mas tudo bem, a próxima manta eu já vou fazer de um tamanho que caiba numa cama normal, dessas que não fica na parede. Gostou da manta, Sim, filha? claro, mãe. Gostou? Sim. Por isso que vai ter outra? Vai. Vai ter outra, né? Vai Vamos sim. ver, vamos ver. Olha lá, ó. Tá bonita, né? Uhum. Tá bonito nós dois aqui. Ai, que delícia.
Eu montei uma playlist aqui no YouTube com os vídeos relacionados à manta, mas o projeto completo mesmo está disponível no Facebook. No TikTok também tem vários vídeos, mas o Facebook é que tem realmente a trajetória completa. Mas você fica à vontade para ver aqui, o que você ver aqui no YouTube já vai ser suficiente para entender sobre o projeto. Se quiser ver no Facebook, tem lá vídeo mês a mês atualizando. Esse é um projeto do qual eu me senti assim, muito orgulhosa de fazer e que mexeu com os sentimentos e emoção de muita gente, não é à toa, a Manta Emoções, mexendo com as emoções de muitas pessoas, me aproximou de muita gente, me fez muito feliz e ajudou muito meu filho a falar de si mesmo, a falar sobre coisas que ele antes não falava, a ter que analisar todos os dias os sentimentos, a ponto dele querer continuar fazendo isso. Essa análise trouxe para ele um conhecimento profundo que ele não tinha. Ele aprendeu a avaliar o dia dele e com isso aprendeu a avaliar-se a si mesmo e avaliar a vida e até ter um outro olhar sobre as coisas que acontecem com ele. Então por isso que esse projeto é tão importante, tão significativo para mim, para o Rafael e para muitas pessoas. A gente se vê no próximo vídeo para falar sobre a Manta Emoções, segunda temporada.